Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Galera, hoje um tema muito interessante e surge muita dúvida, tá? Esse tema que é lucro do MEI, é possível distribuir? Então, muita gente tem essa dúvida. Tem uma galera aí que tem dúvida se precisa ou não de contabilidade só porque é MEI, acha que não precisa de contabilidade. Então, galera, fica comigo nesse vídeo aí, que a gente, nessa live, desculpa, fica comigo nessa live, que a gente vai tirar as suas dúvidas e você pode deixar nos comentários a sua dúvida que a gente vai responder assim que possível. Mas hoje o tema é muito interessante, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E galera, você que já segue a gente aqui, já é inscrito no nosso canal, se não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal lá no YouTube. Então, aí a contabilidade lá tem conteúdo mais denso, tá? Mais completo. E aqui, como vocês sabem, aqui no nosso Instagram, sempre, né, todo dia nós temos conteúdo aqui gratuito para você que é infoprodutor, para você que vende ou presta serviço no mercado digital, tá bom? Que a maioria aqui a galera presta serviço, né, no mercado digital. Mas vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre o MEI e também sobre essa distribuição de lucro, que é a dúvida real da galera. Muita gente tem essa dúvida. Como distribuir, né? Se pode ou não distribuir esse lucro, se pode distribuir total ou só parcial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Nessa live, ok? Então, galera, antes de a gente conversar, tá? Eu queria dizer para vocês, antes de começar a nossa live, que no final da live eu vou dar um bônus para você que é infoprodutor, você que vende ou presta serviço no mercado digital. Se você não pode, né, não pôde estar na nossa live aqui ao vivo, vai assistir lá no nosso GTV, que nós vamos deixar gravado no GTV aqui no Instagram. E também nós vamos mandar para o YouTube, tá? Então, se você assistir essa live, esse bônus também é para você, tá? E qualquer dúvida, deixa nos comentários dessa live quando ela estiver salva. Se está ao vivo aqui comigo, você deixa nos comentários aqui agora que a gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o MEI. O que é esse MEI, né? O que é esse microempreendedor individual? O governo federal ele criou um microempreendedor individual para aquela galera mesmo que não que vivia assim na informalidade. Aí o governo diz, ó, eu vou criar aqui esse esse plano aqui, essa modalidade, e essa modalidade vai ser um custo menor. Você vai ter direito, né? Vai ter direitos, também vai ter deveres, né? Mas o custo vai ser baixo e você vai poder se inscrever aqui como microempreendedor individual, né? Que é esse famoso MEI. Mas muita gente não sabe é que aqui no mercado digital, algumas atividades ela não permite que você inicie o seu negócio como MEI. Algumas atividades você pode, né? Porque não existe um KNAI específico, mas você pode chegar próximo aqui do que você realmente da sua atividade e você abrir o MEI e começar o seu negócio, né? Com custo baixo. E quando você estiver já escalando, aí você já faz aquela mudança para o ME, para o SLU, tá certo? Então, o microempreendedor basicamente foi para essa galera, né, que vivia na informalidade. O governo federal deu uma chance para formalizar e ele pega a fatia dele, né? Porque, como você sabe, no microempreendedor individual, a maior parte é INSS, que é 5% do salário mínimo no DAS que você paga mensalmente, do MEI, 5% é de salário, minha irmã, 5% do salário mínimo é de INSS, e para quem comercializa é R$ 1, né, somando, né, mais R$ 1, e para quem presta serviço é R$ 5. Então, basicamente, o valor, né, maior aí é de INSS. E esse INSS tem, tá? Você pode aproveitar esse INSS para aposentadoria e também para auxílio doença, caso seja necessário. Tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários da live que a gente vai te ajudar. Ok? Mas vamos lá, vamos direto para o conteúdo. Né? Lucros do MEI. É possível distribuir? Sim, tá, galera? É possível distribuir o lucro do MEI. Você só tem que entender o seguinte: existem duas formas para você distribuir esse lucro. A primeira forma é quando você não tem uma contabilidade.
Reginaldo, mas o MEI não é obrigado a ter contabilidade. De acordo com o Código Civil, o MEI não é obrigado a ter uma contabilidade. Mas vocês vão saber aqui nessa live que é interessante o MEI ter uma contabilidade ao seu lado, uma contabilidade especializada, principalmente no mercado digital. Tá? Vai ajudar bastante, galera. Vai evitar multa e juros, sem ter nem dúvida. Então vamos lá, vamos continuar. Então, essas duas formas, né, é para você distribuir o lucro do MEI. A primeira forma que eu falei, você vai distribuir esse lucro, mas sem a contabilidade. E a segunda forma é que você pode distribuir o lucro com a contabilidade. O interessante é porque sem a contabilidade você só distribui o lucro de forma isenta parcial. E com a contabilidade você distribui o lucro de forma total e isenta, sem pagar imposto nenhum. Então isso é que é mais interessante. Então se você tem um MEI e não tem, tem uma contabilidade, então você só vai distribuir de forma parcial. Então vamos conversar sobre isso agora aqui e eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo simples, tá? Mas um exemplo que você vai entender. Tá? Eu vou dar dois exemplos, que é uma empresa que é comércio e outra empresa que é serviço. Aqui no mercado digital, a maioria dessa galera que é MEI é prestadora de serviço. Mas vamos falar um pouquinho aqui também sobre comércio, porque existe aqueles MEI que vendem e-book, né? Então e-book é comércio. E comércio varejista de livros, né? Que é onde entra o e-book, com certeza pode iniciar o seu negócio como MEI. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor aqui para quem vende e-book, né? E não tem contabilidade. Reginaldo, eu tenho meu MEI, não tenho contabilidade e faturei 80 mil. Vou sempre usar esses valores, que é um valor mais simples para a gente trabalhar, tá? Valores fechados. Então eu faturei 80 mil. Eu tenho um MEI que tem 12 meses. Precisa ter 12 meses para você faturar até 81 mil, tá? Fique ligado nesse ponto, porque se você só tem 6 meses de MEI, então você só vai distribuir, né, o seu lucro, o seu faturamento só é 50%, porque é a metade, né? Se o seu mês, 6 meses é 81, então o seu faturamento é R$40.500, tá? E não R$81.000. R$81.000 é o limite de faturamento para quem tem MEI com 12 meses, ok? Então vamos lá, vou continuar aqui no exemplo, né? Um exemplo para vocês, ele está vendendo e-book e faturou 80 mil, certo? Não tem contabilidade. Só que ele não tem contabilidade, mas de acordo com o artigo 15 da Lei 9.249/95, é permitido, certo? Que ele, através de uma presunção de um percentual, para quem é comércio, 8%, e a maioria dos prestadores de serviço, 32%, pode, nesse percentual do seu faturamento, ele pode retirar esse valor e não pagar imposto nenhum, de forma isenta. Então vamos lá, se ele tem uma receita de 80 mil, como ele é comércio, né? Comércio alíquota é 8%. Então ele vai pegar 80 mil, 8% de 80 mil, que dá R$6.400. Então, esse valor, R$6.400, é isento. É isento, esse valor é isento. Reginaldo, mas espera aí. Tudo bem, só que eu só apurei o meu lucro, só foi 40 mil. Então, meu lucro só foi 40 mil. Tudo bem. Por quê? Porque você tem um MEI, mesmo você não tendo contabilidade, você pode evidenciar suas despesas, você vai somar as suas despesas mensais ou anual, né? No caso aqui anual, e você vai dizer para mostrar ali quando você for fiscalizado, coisa desse tipo, porque você não tem contabilidade, né? Não tem como evidenciar com documentação contábil. Então você, quando for fiscalizado, você vai mostrar, ó, governo federal, ó, é o seguinte, 80 mil aqui foi meu faturamento, mas eu tive aqui 40 mil de despesas. Meu lucro só foi 40 mil. Então, se o seu lucro foi 40 mil, menos o valor que foi isento, R$6.400, ficou ali 33.600. Esse 33.600 de lucro, você sem a contabilidade, esse valor ele pode, tá? Ele pode e deve ir para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Só que esse valor é tributável.
você vai lançar esse valor, 33.600, lá em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, só que rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Essa é a forma de fazer o seu imposto e declarar esses valores. Reginaldo, mas eu nunca fiz declaração de imposto de renda e nem faço. Eu não tenho contabilidade. Eu pego o valor aqui que sobra aqui de lucro para mim e eu vou gastando. Certo? Isso não é errado você pegar mensalmente, tá? Mensalmente e pagar as suas contas e tal, mas você precisa entender que esses rendimentos, esses valores, eles são tributáveis. Então precisa ser declarado no ano seguinte, principalmente porque ele já ultrapassou com 33.600 o valor de isenção do imposto de renda. Se esse valor fosse referente a 2023, por exemplo, já estava acima do limite. Já deveria ou talvez já vai pagar imposto de renda aqui. Tá? Mas é interessante que faça essa declaração que é para poder legalizar esses ganhos. Por quê? Porque como você está dizendo que o seu lucro foi 40 mil, você só pode diminuir lá desse lucro para não pagar imposto de R$6.400, que esses R$6.400 vai entrar lá na declaração em isentos não tributáveis. R$6.400 em isentos não tributáveis, certo? E esse valor restante, 33.600, ele vai lá para rendimentos tributáveis. Tributáveis, pessoa jurídica. Tributável. Por quê? Porque o MEI é uma pessoa jurídica. Foi do MEI que você retirou esse valor e utilizou. Certo? Então, é interessante que você, se você não sabe, você tire essa dúvida, tá? E faça todo esse processo. Vamos supor, eu não tenho contabilidade, Reginaldo, como é que eu vou fazer tudo isso aqui? É o seguinte, quando você não tem essa contabilidade, você precisa criar um relatório, colocar lá suas compras, colocar suas vendas, entendeu? Por quê? Porque até compras, por ultrapassar o limite de compra, você pode perder o seu MEI e ir para um AME, o Simples Nacional. Você não só perde, só é excluído do Simples, vou falar aqui as formas para você que é MEI ser excluído do Simples, do MEI, desculpa, ser excluído do MEI. Vamos lá. Se você tiver débito, certo? Ausência de declaração, débito no MEI, você poderá sim ser excluído do MEI. Outro, se você ultrapassar o limite de mais de R$81 mil ao ano, você vai ser excluído do MEI. E se você ultrapassar o limite de compra, mais de 80% do faturamento do MEI, você também será excluído do MEI. Existe essa possibilidade, sim, de você ser excluído por limite de compra. Então, se você tem um MEI que você faturou 80 mil, então você só poderá comprar 80% de 80 mil. Esse é o limite do MEI, tá? Então, fique atento porque tem detalhes que são muito importantes. Muita gente diz, não, mas aí eu não tenho contador, eu não preciso de contabilidade. Se você analisar ou se você perceber, o MEI ele não é tão simples. Existe, como eu disse para vocês já antes, o MEI existe obrigações e também você tem deveres, né? Deveres, tá? Então, você tem o dever de pagar o imposto, né? Tem a obrigação de mandar a declaração anual, se não paga multa, tem a obrigação de pagar, né, também esse imposto, né? Então, você tem direito, lógico, você tem direito ao seu CNPJ, seu certificado, abrir conta no banco, então você tem direito a emitir nota fiscal, tá? Então, você tem os seus direitos, mas também você tem suas obrigações como MEI. E se você não exercer, se você não executar de forma correta essas obrigações, você pode ser multado, pode ser excluído do MEI. Ok? Escobar, boa tarde. Lá, meu amigo.
Boa tarde a todos, galera. Se vocês ainda não me conhecem, vocês estão chegando aí, se não me conhecem, meu nome é Reginaldo Alves, tá? Eu sou o contador aqui da RA Contabilidade. E com certeza nessa live, se você tem dúvida, certo? Sobre o... Boa tarde, Escobar, tudo bem? Se você tem dúvida sobre o MEI ou sobre como distribuir esse lucro, tá? Deixa nos comentários aí que a gente vai tirar suas dúvidas, tá? Então, galera, é basicamente isso. Você tem, tá, os seus direitos como MEI e tem as suas obrigações. Mas olha o interessante. Aqui eu sempre falo que a gente precisa... a gente aqui faz o quê? A gente faz um processo de legalização de forma mais assertiva. Por quê? Porque aqui no mercado digital existe algumas particularidades que muitos contadores não entendem. Tá? A gente sabe realmente qual é o KNAI, mesmo o KNAI não estando lá na base do IBGE, certo? Na base do IBGE, da Receita Federal. Mas a gente sabe qual é o KNAI que se aproxima da sua atividade, né? Que você pode ou não iniciar como MEI, e evitando até que você tenha problemas lá na frente. Tá? Então, é muito importante você ter uma contabilidade, tá? Porque você vai conseguir até mesmo abrir o seu MEI de forma mais assertiva, evitando que você tenha problema lá na frente. Porque se você inserir um KNAI, Reginaldo, eu trabalho como design gráfico. Espera aí. Só que design gráfico ele não pode ser MEI. Mas existe aqui uma atividade que é próximo do design e pode ser MEI. Então, a gente precisa analisar caso a caso para saber se é possível esse design gráfico começar o seu negócio com MEI. A gente já pensa em KNAI e faturamento. São os dois pontos principais para você abrir um MEI. É o KNAI e o faturamento. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês legal. Eu vendo infoproduto e abri o meu MEI. Abri meu MEI agora em setembro. Certo? Eu abri e fiz o lançamento. Só que eu já tenho o meu produto validado. Por quê? Porque eu vendia esse produto como pessoa física. Entenda. Não vale a pena. Não vale a pena começar como pessoa física no mercado digital. Vou ser bem sincero para vocês. Mas muitos começam como pessoa física. Certo? E o meu produto está validado. Eu vou abrir um MEI e vou fazer um lançamento. Só que no lançamento, você faz um lançamento aí e faz 100 mil. Você faz 100k. E aí? Como é que eu vou abrir um MEI? No primeiro mês, eu já estou faturando 100 mil. O meu limite, se eu abrir um MEI em setembro, o meu limite de faturamento é 6.750. Esse é meu limite do MEI, que eu abri o meu MEI agora em setembro. Então, como é que eu faturei 100 mil? Eu já vou ter que, eu estou com CNPJ MEI, vou ter que fazer a migração e ainda vou pagar a multa. Essa diferença desses impostos. Porque eu nunca era para ter sido MEI, faturando já 100 mil no primeiro mês. Nunca era para ter sido MEI, não era nem para abrir. Por isso a gente faz aqui na RA Contabilidade, a gente faz essa análise, a gente faz esse planejamento, certo? Para poder ter realmente a certeza se o seu negócio precisa, pode e deve ser aberto como MEI. Mateus, cara, tem que analisar. Então aqui nós fazemos esse processo aqui sobre isso. Porque você pode vir já validado vendendo infoproduto e no primeiro mês você não é interessante você abrir um MEI. Talvez não seja interessante nem abrir uma empresa do Simples Nacional. Tudo isso nós vamos fazer como saber? Através do planejamento tributário, que é aqui na RA Contabilidade. Nós fazemos sempre assim que você chega aqui no na nossa call, na nossa primeira reunião, a gente já vai identificar e já vai fazer tudo isso. Depois, lógico, depois que a gente fechar o nosso contrato, com certeza é o que a gente vai fazer e vai te ajudar nesse processo. Tá certo? Então, olha como é interessante. Aí você, olha como é interessante na prestação de serviço. Porque na prestação de serviço, eu tenho 32% lá na minha margem presumida
que eu posso tirar como isento sem a contabilidade do meu MEI. Então, no segundo exemplo, essa empresa é uma prestação de serviço. Estou prestando serviço e faturei 80 mil. Pronto, fechei. Faturei. Mas, olha como é interessante, mas meu lucro continua com 40 mil. Aqui no exemplo, tá, galera? Só que aqui eu sou um prestador de serviço. Olha como é interessante. O prestador de serviço faturou 80 mil, só que a margem de presunção dele é 32%. Então, 32% de 80 mil é 25.600. 25.600 reais é isento. Eu vou colocar lá na minha declaração de imposto de renda no ano seguinte, lá em isentos não tributáveis, 25.600. Na minha prestação de serviço sem a contabilidade, tá? Reginaldo, mas é só que eu só apurei 40 mil, meu lucro foi 40 mil. Eu tenho aqui as minhas despesas todinha aqui, tá guardada. Se o governo federal, alguém quiser comprovar, eu tenho aqui como comprovar. Então, só faturei 40 mil. Aí eu vou subtrair aqui, fazer essa, né? Subtrair 40 mil menos 25.600, que é o valor que é isento, que fica 14.400. 14.400 é tributável, sem a contabilidade. Mas eu tenho lá R$ 25.600, que é isento não tributável. E o restante, que é 14.400, é tributável. Reginaldo, mas aqui já não me obriga a declarar. E eu não vou pagar imposto, certo? Perfeito. Você não vai pagar imposto. Mas você vai declarar. Por quê? Porque você utilizou. Você pegou todo esse lucro e você não tem mais. Quando terminou, o exemplo, se foi em 2023. Quando terminou 2023, você não tinha mais esses 40 mil. Esses 40 mil eu já utilizei, né? Eu já utilizei nas minhas despesas pessoais, certo? Então, eu paguei as minhas despesas, né? Já que foi comprovado que foi 40 mil da minha empresa, e esse valor que eu peguei de 40 mil eu utilizei todo. Então você vai ter que declarar assim, como tributável. Não vai pagar imposto, porque 14.400 é isento. Você não paga imposto, mas você declara. Então, a galera que tem o MEI, esses empreendedores MEI, ele tem medo de declarar imposto de renda. Mas ele precisa declarar tendo a contabilidade ou não. Por quê? Porque ele utilizou esse valor. Se esse valor foi superior ao limite de isenção, ele precisa declarar e fica obrigado, porque é de rendimento tributável no valor superior ao limite de isenção lá do imposto de renda, certo? Então, ele precisa declarar. E se esse valor não foi, como aqui no segundo exemplo, que foi uma prestação de serviço, e não foi, o valor tributável só foi 14.400 e não paga imposto de renda, mas ele utilizou. Ele não utilizou o isentos não tributáveis, então ele utilizou também o que foi tributável, que é os 14.400, então ele vai declarar. Tá? Dessa forma ele legaliza os seus ganhos, que é importante demais, galera, isso. Muita gente pega um MEI aí, não paga aquele imposto do MEI mensalmente, não faz a declaração, não emite nota fiscal e só recebe, só guarda esse dinheiro, só gasta o dinheiro e não faz mais nada. Galera, é importante você entender que o MEI é uma empresa, você possui um CNPJ e você tem responsabilidade nessa empresa, nesse CNPJ. O seu CPF está ligado a esse CNPJ MEI. Olha o que é interessante aqui para falar para vocês. Vamos supor que você tem uma dívida, sei lá, uma dívida enorme, uma dívida de 100 mil nesse MEI. Comprou um veículo e não pagou e ficou lá no seu CNPJ MEI. Essa dívida de 100 mil. Com essa modalidade MEI, tá? O CNPJ é ligado ao CPF. Então, como ele é ligado ao CPF, se um juiz determinar que você precisa, que você tem bens, se ele identificar que você possui bens,
Para pagar essa dívida de 100 mil, você vai ter que pagar essa dívida com seus bens da pessoa física. Reginaldo, mas espera aí, eu já possuía esses bens antes de abrir o meu MEI. Não interessa. Se o juiz determinar, por quê? Porque essa modalidade, MEI, o CPF ele fica ligado. Os bens se confundem com o da jurídica aqui, né? Quando você é um MEI, quando você é uma empresa do Simples Nacional, empresário individual, se você tem uma empresa empresário individual, os bens da pessoa física eles vão se confundir com o da jurídica. Tem um dívida aqui na jurídica, tem um bens na física, se o juiz determinar que você pague essa dívida com os bens da pessoa física, e se você possuir esses bens lá, você vai ter que fazer isso, ter que pagar. Porque eles se confundem. Então, galera, é interessante que você entenda, quando você abrir um CNPJ MEI, você tem uma empresa. E o mais é interessante e é preocupante, que esse MEI, esse CNPJ, é ligado ao seu CPF. Então, mas eu não tenho bem nenhum. Tudo bem. Mas essa dívida que você contraiu, você vai ficar no seu CPF. Você não vai poder fazer nada, vai para o cadinho, vai para a dívida ativa e você não vai poder fazer nada. Certo? Então, é importante que você entenda que quando você tem um MEI, tem um CNPJ MEI, você possui uma empresa, tá? E essa empresa, ela é ligada ao seu CPF. Então, vocês são um só. É por isso que quando eu falo aqui na distribuição aqui, mesmo sem a contabilidade, se você está dizendo que tem rendimentos aqui isentos aqui, não tributáveis, você vai colocar lá na sua declaração de imposto de pessoa física no ano seguinte. Para legalizar os ganhos, galera, legalizar os ganhos. Tem uma dúvida que eu vou até falar para vocês aqui, antes da gente chegar lá nas dúvidas mais recorrentes, né, sobre o MEI. Licença aqui, galera. Vamos lá. Existe uma dúvida que ela é muito recorrente, que é: o MEI é obrigado a emitir nota fiscal? Não é obrigado a emitir nota fiscal MEI para pessoa física. Mas se você, como MEI, prestou serviço ou vendeu para uma pessoa jurídica, você precisa e fica obrigado a emitir nota fiscal. Tá? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho entendimento sobre isso. Por quê? Porque é o seguinte: quando eu emito nota fiscal, eu dou mais credibilidade para o meu negócio. E outra coisa, eu legalizo os meus ganhos. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho um MEI, que a minha empresa não é um MEI, lógico, mas se eu tenho um MEI, eu vou emitir nota fiscal tanto para pessoa física como para pessoa jurídica e vou legalizar meus ganhos. Reginaldo, mas aí vai ultrapassar o meu limite de 81 mil. Então, por que você está no MEI? Você não deveria estar ali. Galera, solte dessas correntes e de ficar ligado ao limite de faturamento do MEI de 81 mil reais. Está faturando 85, 90, não declara, mas está faturando? Declara e comece a faturar, vá para o Simples Nacional. A gente pode te ajudar nesse processo. Então vá para outro patamar, galera, vá para outro patamar. Não está mais suportando aqui o MEI? Então vá para outro patamar, venha fazer a migração, que a gente vai te ajudar nesse processo, tá? Isso sem dúvida nenhuma a gente vai poder te ajudar nesse processo, dessa migração. E o mais importante, nós vamos fazer essa migração rápida e de forma mais assertiva, porque nós somos uma empresa especializada no seu negócio, no seu mercado digital, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, galera, ficou entendido aqui todo esse processo de distribuição de lucros sem a contabilidade? Qualquer dúvida, se você não está assistindo agora, vai assistir depois, deixa nos comentários desse vídeo a dúvida, tá? Que a gente vai te ajudar. Não, fiquei com dúvida aqui e tal. Aí eu vou te mando uma resposta, tá? Sem dúvida nenhuma eu vou te ajudar, ok? Então vamos lá, vamos partir para a parte que a contabilidade vai poder te ajudar do início, da abertura até o fechamento da contabilidade no ano e na distribuição do lucro de forma correta, sem pagar imposto. Vamos lá? Então, galera, vamos começar. É o seguinte, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer aqui.
Tem um exemplo aqui, eu usei esse exemplo de 80 mil, galera, porque ficou mais simples aqui para a gente fazer o cálculo, tá certo? Como não dá para a gente fazer aqui escrito aqui no quadro, eu vou conversar aqui com vocês e vou te dizendo aqui o valor. Caso você tenha dúvida, queira esse exemplo aqui, queira no caso, esse conteúdo aqui que eu estou te dando aqui e tem ele escrito aqui, você bota escrito também lá nos comentários que eu quero esse conteúdo, né, por escrito, com tal, que aí a gente manda para ti, com certeza, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar agora com a contabilidade. Eu abri o seu MEI, tá? Coloquei lá, inseri a atividade correta, e você tem o MEI, e esse MEI já está com 2023 todo, já tem 12 meses, tem mais de 12 meses, já estamos em setembro, tá? Perfeito. E na época certa, fiz a sua declaração em maio, tá? E também já tinha feito a distribuição de lucro, a contabilidade. Então, eu sei, evidenciei lá que você faturou 80 mil. Olha, voltando para o nosso exemplo lá de 80 mil. Só que eu evidenciei que a sua despesa foi de 20 mil, contabilizada, tá? No nosso programa, tá? Uns fechamentos, com balanço, com DRE, tudo isso vai ser feito, tá? A contabilidade. É uma contabilidade básica, mas tem todo esse processo, tá? Tem o processo, tem o balanço, tem a DRE, tá? Tem todos os encerramentos que é para poder ficar legal, tá? E você distribuir esse lucro e não ter problemas com a Receita Federal, ok? Então vamos lá. Eu, como prestador de serviço, né? Aqui, fui prestador de serviço. Faturei 80 mil no meu MEI e tive a despesa de 20. Então, eu evidenciei aqui, a contabilidade evidenciou um lucro de 60 mil. E esse lucro de 60 mil, você fez, né, uma declaração lá e mandou lá para rendimentos isentos não tributáveis um valor de 60 mil, sem pagar imposto nenhum. Só isso, galera. Somente. Contabilidade evidenciou, está contabilizado, está registrado no livro, tá? Mandei para você o valor do seu lucro e você já colocou na sua declaração lá em rendimentos isentos não tributáveis. Tá certo? João? Então, isso aconteceu, tá? Nós vamos colocar numa aba, tem uma aba lá no imposto de renda, tá? Que eu só estou dizendo para vocês que esses rendimentos são isentos não tributáveis, tá bom? Mas tem uma aba lá que a gente vai colocar que esse lucro foi de 60 mil, que foi do seu CNPJ também, tá certo? E não vai pagar imposto nenhum. Você pode sim ter uma outra aba que é rendimentos isentos não tributáveis, né? E tem rendimentos isentos, tem rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Tem rendimentos também recebidos da pessoa física, então tem todo dentro da declaração de imposto de pessoa física, tem uns campos que você precisa preencher. Qualquer dúvida, a gente te ajuda, ou aqui na RA Contabilidade, nós fazemos também declaração de imposto de renda e te ajudando também nesse processo. A maioria dos nossos clientes, nós fazemos a declaração e inserimos já o lucro dele e colocamos outros bens, caso ele tenha bens também, a gente coloca os bens na declaração, tá certo? Então, galera, é simples. Você só precisa tomar a decisão que vai e precisa ter uma contabilidade para te ajudar nesse processo e você poder distribuir o lucro de forma total e isenta, sem pagar imposto nenhum. Do seu meio você pode fazer isso, não tenha dúvida, isso é legal, tá? E nós podemos te ajudar. Aqui nós temos planos, tá? Que são planos baixos, são planos razoáveis que você vai pagar mensalmente, mas são planos abaixo que dá para você pagar sem dúvida nenhuma, para você que é MEI, tá? Sem dúvida nenhuma, você tem como pagar esse valor. Se você faturou 80 mil, não tenha dúvida que você tem como pagar a nossa contabilidade e distribuir esse lucro, tá? De forma isenta, sem pagar imposto nenhum. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, galera. Não tenho. Porque pode? Pode sim. Com certeza você pode. Com a gente aqui você pode. Você precisa migrar de contabilidade. A gente aqui vai poder te ajudar de forma rápida. Você não precisa, a única coisa que você precisa fazer é comunicar a contabilidade anterior, que está mudando. Todo o resto é com a gente.
E isso é rápido, galera, é rápido. Não tenha nem dúvida. Tá bom? Precisa abrir o seu MEI de forma mais assertiva, tem dúvida se vai abrir com aquele KNAI ou com outro KNAI, quer saber o KNAI mais correto para fazer isso? Com certeza a gente pode te ajudar nesse processo, tá? Tem nem dúvida. Reginaldo, a minha empresa é do Simples Nacional, é do lucro presumido. Lucro presumido nós trabalhamos com empresas do mercado digital, lucro presumido e Simples Nacional, tá? A gente trabalha com dropship, então eles já faturam, em média ali tem um mínimo ali, a gente tem ali, que fatura ali 100 mil reais no mínimo, entendeu? Coprodutor também, a gente trabalha com coprodutor aqui, com essa galera que vende PLR, vende e-book, sem dúvida. A gente tem afiliado muito interessante, é uma dúvida. Galera, muita gente tem dúvida, afiliado hoje pode ser MEI? Cara, é o seguinte, essa dúvida sobre afiliado é muito interessante. Eu tenho entendimento que sim, tá? Então eu tenho entendimento que o afiliado ele pode iniciar o seu negócio como MEI, mas ele precisa ter aquele faturamento mínimo, sabe? Tá faturando até 5 mil reais, cara, abre o MEI como afiliado, promoção de vendas, perfeito. Começou a faturar mais, aí você vai abrir um ME, a gente vai abrir, fazer todo esse processo dessa migração, tá? Eu não acho justo você ter abrir uma empresa do Simples faturando 4, 5 mil reais e depois eu não posso pagar a contabilidade, depois não estou conseguindo pagar os impostos, certo? Quer dizer, eu inicio ali um processo ali de afiliado, aí eu perco um produtor, mas já estou com a empresa do Simples Nacional, meu faturamento já diminuiu, não consigo pagar, fico com dívida, então isso não vale a pena, não é interessante. Então o que eu acho é isso, o que a gente deve fazer é iniciar, mas isso vai depender do faturamento. Aí, meu amigo John, quando seria mais interessante ser MEI, Simples Nacional ou SLU? Qual é a diferença de custo mensal do tipo de empresa? Cara, é o seguinte, muito interessante essa pergunta. Nós paramos aqui no MEI com contabilidade distribuindo lucros, tá certo? Vamos já voltar. Então vamos lá. Tá falando de custo de contabilidade, né? Galera, é o seguinte. A gente aqui, tá? Se a sua empresa é do Simples Nacional, tá? Olha aí, interessante aqui. Se a sua empresa é do Simples Nacional, nós temos planos aqui a partir de 297, certo? Empresa do Simples Nacional, nós temos plano de 297. Se a sua empresa é do lucro presumido, a gente precisa analisar realmente o faturamento e a necessidade de estar no presumido, porque as obrigações são maiores. Então, tem muitas obrigações para a empresa que é lucro presumido. Tem, por exemplo, tem uma obrigação que a multa é R$1.000 se você não informar, quer dizer, a contabilidade fica responsável por isso. Então, o que é interessante? A gente analisar a sua empresa, o seu CNPJ, o seu estado atual, se é do simples, se é do presumido, e também o seu faturamento. E principalmente a atividade, saber qual é a atividade realmente, para saber se a atividade pertence ali àquele, né? Se pode ser simples, se paga mais imposto no simples ou no presumido, paga menos imposto no simples ou no presumido. Então vamos lá. Se você é o MEI, tá? A gente vai fazer aqui todo o processo aqui. O que é que nós fazemos aqui? A gente cobra 197 para você que é MEI. Fazendo todo o processo, a gente vai fazer tudo para você. Você só vai se preocupar em vender. A gente vai ficar ligado no seu faturamento. Nós vamos emitir as notas fiscais. Se forem necessário emitir nota fiscal, nós emitimos a nota fiscal aqui, tá? Aqui na RA. Então, nós temos um plano que é com o nosso endereço fiscal. Olha como é interessante. No caso, se você decidir hoje abrir o seu MEI na nossa sede virtual, no nosso endereço fiscal, você vai pagar apenas 197. Nós vamos contabilizar o seu negócio estando dentro do seu faturamento, né, do limite do MEI, né? Por 197 você vai ter o nosso endereço fiscal gratuito. E no Simples Nacional, nós temos plano a partir de 297. Simples Nacional, porque também nós vamos verificar esse faturamento, KNAI realmente, se o KNAI
né, pertence àquele anexo e se está correto e tudo mais, mas nosso plano no Simples Nacional é a partir de 297. Do lucro presumido, tá? Dependendo do faturamento deles, tá? A gente tem plano de 357 no lucro presumido. A partir, tá, galera? A gente vai a partir porque a gente precisa conversar um pouco e entender o seu negócio. Porque assim, tipo, eu estou no presumido faturando 100 mil. Então, não é interessante a contabilidade. Você paga a contabilidade de 357 você faturando 100 mil. Você só tem que entender assim. É eu e você, né? Ganha você, ganha eu e ganha todo mundo. Então, a gente faz um plano aqui razoável, tá certo? Sem problema nenhum. A gente não tem problema em fazer alguma redução, de dar um desconto. Tipo, Reginaldo, esse plano de 357, dá para me pagar 297 por primeiros 3 meses? É possível. A gente vai analisar o seu negócio e nós vamos te ajudar. Tá certo? Então, é tudo conversando e a gente se entende. Mas os nossos planos são assim: 197 para MEI, 297 para Simples Nacional, isso tudo a partir, tá? E 357 para a empresa de lucro presumido. E isso, esse 357 presumido, isso depende do faturamento dela, tá? Porque nós podemos chegar até mais. Tá? Do lucro presumido a gente tem plano só a partir desse valor. Ok? John, espero que tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Então, galera, vamos voltar aqui só essa parte da contabilidade, tá? E dessa distribuição de lucro com a contabilidade. Porque assim, muita gente diz assim, Reginaldo, mas tu cobra 197, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer nada? Ou tu vai só, entendeu? Não existe isso, tá, galera? Não existe. O MEI tem muita coisa para se fazer. Existe a obrigação acessória do MEI, tá? Também, além de ser anual, tá certo? E existe também obrigações, existe direito, como eu falei, né? Existe direito, como existe obrigações do MEI. Então, é interessante que você saiba que nós vamos fazer todo... Eu tenho quando eu mando a proposta, eu digo o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer para você. Então, nós vamos emitir nota fiscal, nós vamos emitir TEUDAS, nós vamos fazer toda a declaração anual. Se houver uma fiscalização, nós vamos também te ajudar nessa fiscalização. Se tiver débito lá, nós vamos parcelar, certo? Nós vamos contabilizar essas receitas e também essas despesas. Vamos fazer a apuração mensalmente. Nós não vamos distribuir o seu lucro mensal, tá? A gente distribui só no final do ano, é anual. A distribuição é anual, a contabilidade é anual. Mas todo mês nós vamos contabilizar. Então, nós vamos trabalhar e nós vamos te ajudar para isso. E outro detalhe que é muito importante, olha uma coisa como é interessante aqui. Qualquer plano que você escolher aqui da RA Contabilidade vai te dar direito a uma consultoria gratuita, mensal. Galera, se você é MEI, se é do Simples Nacional, se é do lucro presumido, se você tem direito a uma consultoria gratuita, não é para todo mundo. Não é com toda a contabilidade que você tem. Tem contabilidade aí que cobra mais de R$2.000, muito mais que o honorário, para você falar com o contador. Ele cobra mais de R$2.000. Então, aqui você vai falar comigo, vou falar com o Reginaldo Alves. Então, eu sou o contador responsável da contabilidade e você vai falar comigo para tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio. Já é nosso cliente? Você vai ter sim essa consultoria gratuita, uma consultoria mensal, tá? Reginaldo, eu não utilizei essa consultoria, no próximo mês eu vou ter 2 consultorias? Não, é uma consultoria mensal. Se você não utilizou, porque não foi necessário. No próximo mês, se é necessário ter consultoria, a gente já vai ter essa consultoria, tá? E eu cobro aqui, para uma consultoria aqui, eu cobro, olha como eu cobro, eu acho que eu cobro razoável, eu cobro meio salário mínimo por uma consultoria de 30 minutos. 40 minutos. Então, e o interessante, eu vou até falar do bônus já para vocês, e vocês vão ter um bônus aqui, tá? Com a RA Contabilidade, quem assistiu essa live, quem for assistir depois lá no nosso Instagram, então lá no nosso canal no YouTube, você vai ter direito a essa consultoria que eu estou falando, que a gente cobra aqui, para quem não é cliente, meio salário mínimo.
você vai ter direito a uma consultoria comigo por 30 minutos e eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio. Isso já está feito aqui, já falei, está falado. Então, com certeza, se você está assistindo essa live, você vai ter direito a essa consultoria gratuita por 30 minutos comigo. Você vai agendar no nosso WhatsApp, tá? Tem anexo, quando ficar salvo essa live, vai estar anexo lá no nosso WhatsApp. Você vai agendar no WhatsApp o dia e o horário e nós vamos tirar todas as suas dúvidas por 30 minutos e de forma gratuita, tá bom? Esse é o bônus que eu ia falar no final da live, tá certo? Mas já estou antecipando aqui, ok? Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, só na contabilidade aqui, no caso, distribuição de lucro com a contabilidade. O que acontece? Esse valor, tá? Que ficou aqui no caso no exemplo, que eu vou repetir, tá, para vocês. Minha receita, meu faturamento, tá, galera? Faturamento é diferente de lucro, tá? Eles têm que se ligar. Faturamento, por nada, John. Faturamento é diferente de lucro, tá? Então, meu faturamento foi 80 mil. Só que eu tive uma despesa de 20 mil e o meu lucro foi 60 mil. Só que isso foi apurado na contabilidade. A contabilidade apurou, fechou o ano 2023 e apurou esses 60 mil como lucro. E eu enviei lá, né, coloquei lá, a contabilidade fez a minha declaração e colocou lá em rendimentos, né, lucro, lá em rendimentos isentos não tributados, recebido do meu MEI, ok? E não paguei imposto nenhum, tá bom? Isso, galera, é real, tá? Isso acontece porque você pode, tá? Você pode fazer isso, sem dúvida nenhuma. Vou até te mostrar aqui para vocês, dizer para vocês aqui, a aba, caso vocês tenham necessidade, vá assistir esse vídeo aqui, porque como ele fica no nosso canal também, então ele vai ficar aqui no nosso canal até o final do ano. Então no próximo ano, 2025, é o mesmo formato, a distribuição é do mesmo jeito, tá? Com a contabilidade e sem a contabilidade, então vai ser desse formato. Então eu vou só abrir aqui para vocês e mostrar para vocês como é o campo que a gente vai colocar lá, a declaração, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês bem legal aqui. Como é que onde é que você coloca nos campos a distribuição, tá certo? Então, é em rendimentos, como eu falei para vocês, né? Rendimentos isentos e não tributados, tá? Então, existe uma aba de rendimentos isentos não tributados que você vai procurar lá, tem um tipo de rendimento, aí você vai procurar. Tem lá, sócio titular de microempresa, tal, simples nacional, perfeito. Aí vai abrindo as abas lá. Aí você vai colocar titular, o seu nome, recebido de quem, o seu MEI, que é a sua empresa, e o valor. Ok, fechou. Não paga mais imposto aqui sobre isso. Ali é seu lucro, 60 mil que você colocou lá, acabou, já era, tá certo? Mas espera aí. E se esse aqui eu coloco aqui, os isentos, né? Mas eu vou colocar os rendimentos tributáveis onde? Tem a aba lá, quando você abrir a declaração de imposto de renda, certo? Você vai abrir e vai ver lá, depois de alimentados, tem lá rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Você vai colocar o rendimento que foi recebido, aí vai colocar o nome da fonte pagadora, que é o nome da empresa, é o MEI. Aí você vai colocar que foi o MEI, vai colocar o CNPJ e vai colocar os valores dos rendimentos. Tá certo? Isso é bem simples, qualquer dúvida é só me chamar que a gente vai te ajudar. Se a gente não pode te ajudar agora, a gente vai te ajudar em 2025, sem dúvida nenhuma. E você vai ser nosso cliente agora, em 2024, quando for em 2025, nós vamos te ajudar nesse processo aí da declaração, tá certo? E tem um detalhe muito importante, viu, galera? Quanto o nosso cliente aqui, vamos supor, nosso cliente é MEI, e ele tem para declarar somente esses rendimentos do MEI, aqui a declaração é gratuita, de imposto de renda, pessoa física. No primeiro ano é gratuito, tá bom? Então, essa é a forma que a gente trabalha. E eu estou falando aqui, está gravado, já era, tá certo? E eu falei, está falado aqui, não tem volta atrás não. Comigo não tem isso não. O que eu falo já é, tá bom?
Então pronto. Se eu estou dizendo que o bônus vai ser a consultoria gratuita por 30 minutos, não importa se você vai assistir essa live lá no canal no YouTube, isso se você vai assistir lá para o ano, final do ano, entendeu? Não importa, o nosso canal lá fica gravado, você deixa lá nos comentários, agenda com a gente no WhatsApp, ó, Reginaldo, eu assisti aquela live lá de setembro sobre a distribuição de lucro e você disse que tinha uma consultoria gratuita por 30 minutos, eu estou querendo, pode agendar comigo, com certeza, fechou, tá bom? Tá combinado. Então é assim, tá, galera? Então é desse formato, com a contabilidade, como eu falei para vocês, é muito simples para fazer isso, tá? Mas você precisa ter contabilidade, precisa. Galera, sem dúvida nenhuma. Sem a contabilidade é muito difícil. Você distribuir o lucro de forma total, isso é impossível. Na verdade, não é difícil, é impossível. E se você não tem a contabilidade, você só vai distribuir de forma parcial. 8% do seu faturamento para quem comercializa, né? Por exemplo, quem vende e-book, e 32% para quem presta serviço, por exemplo, para quem vende infoproduto. Nós temos cliente aqui também que vende infoproduto, coprodutor, e a gente tem cliente aqui de várias atividades do mercado digital. Então, é 32% sobre o faturamento. Já é uma alíquota maior. É interessante. Sem a contabilidade. Mas o mais interessante é o total, 100% do seu lucro. Você colocar para a sua declaração de imposto de pessoa física sem pagar imposto nenhum. Isso aí, galera. Não tem preço. Porque a contabilidade, como eu falei para vocês, o nosso plano para quem é MEI é tranquilo aí para vocês. Isso aí é xinha. Nós vamos te ajudar muito. Vamos te ajudar muito. Porque quando eu falo que a gente tem um agendamento de uma consultoria mensal, mas eu não quero dizer que você não pode tirar dúvida, entendeu? Você pode tirar uma dúvida sim, Reginaldo. Estou com um problema aqui nessa emissão de nota fiscal aqui, e alguns dos nossos clientes, né, a maioria, eles emitem nota fiscal eles mesmos, né? Então, através de plataformas. Então, a maioria eles emitem, ou por eles, né, lá manual, ele emite uma nota, 2, 3, ou ele tem aquela plataforma de emissão de nota fiscal que elas emitem de forma automática, principalmente para quem é dropship e para quem vende infoproduto, tá bom? Ou coprodutor também. Então, a gente tira essas dúvidas sim, tá? Você manda um print lá, tá dando um erro aqui, a alíquota aqui do ISS não tá batendo e tal, e a gente ajuda nesse momento, tá bom? Isso não tem dúvida. Aqui a gente sempre tá para ajudar nossos clientes, tá? E até mesmo aquele que não é nosso cliente, se tem uma dúvida, a gente tenta ajudar sim, tá? Sem dúvida nenhuma, a gente vai ajudar. E vamos para perguntas, algumas dúvidas que são muito recorrentes sobre o MEI. Vamos lá? Para a gente encerrar? Galera, vamos lá. MEI é obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física? Tá vendo como é que é? Eu acabei de falar, a gente falou sobre isso, né? O MEI não fica obrigado, se ele está no limite lá, os rendimentos tributáveis dele são no limite de isenção. Se for superior ao limite de isenção, né, os rendimentos tributáveis desse MEI, desse empreendedor MEI, não é do MEI, é do empreendedor MEI, porque ele é que recebe esse rendimento, ele que fica, né, com esse rendimento. Então ele fica obrigado, né, se for superior aos isentos não tributáveis, né, a isenção do imposto de renda, esses rendimentos tributáveis dele. E a partir de isenção, também é interessante ele fazer essa declaração, porque, mesmo ele não sendo obrigado, porque ele legaliza os ganhos, né? Ele legaliza os ganhos dele. Então, é muito interessante ele estar com os ganhos legalizados e estar com uma declaração de imposto de renda, um documento oficial da Receita Federal. É muito interessante isso. O custo não é tão alto, né? Então, é interessante que seja feita essa declaração, até mesmo se ele não tiver, né, no limite de isenção. No meu entendimento, sim, tá? Então, o MEI ele não é obrigado, depende, tá? Isso vai depender dos rendimentos tributáveis dele. Se for superior ao limite de isenção, ele já fica obrigado, tá bom? Ou outras obrigações, dependendo desse empreendedor MEI, que está relacionado lá, o que obriga a declarar imposto de renda. Ok? MEI é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física? Não. MEI é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Qual o limite de faturamento do MEI hoje? O limite de faturamento do MEI até o momento de setembro, né? Nós estamos aqui
dia 4 de setembro de 2024, o limite de faturamento do MEI é R$ 81 mil ao ano. Lembrando que é ao ano, tá certo? Mensalmente é 6.750. Porque se você não tem um MEI no ano todo, você vai pegar 81 mil, vai dividir por 12 e vai multiplicar pelos meses que você tem o MEI. Ali é o seu limite de faturamento do MEI, tá bom? Outro detalhe que é muito importante, o MEI pode contratar mais de um colaborador? Até o momento não, o MEI só pode contratar um empregado, tá? Então, se esse MEI tem um colaborador, ele não pode contratar o outro. Se ele contratar, ele vai sair desse MEI e vai para o Simples Nacional, ok? Como migrar do MEI para o ME? Galera, isso é muito recorrente, essa dúvida é muito recorrente. Então, o que acontece? O MEI não é interessante ele migrar para o ME. Lembra que eu falei que os bens do MEI e com o empreendedor MEI eles se confundem quando você abre um MEI e tem uma dívida lá de 100 mil na pessoa jurídica que é no MEI. Se ele tem um bem na pessoa física, ele poderá pagar essa dívida com esse bem da pessoa física. Na ME, num empresário individual, é do mesmo jeito, tá? Então, sempre aqui na RA Contabilidade nós fazemos a migração para a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Tá? Então, Sociedade Limitada Unipessoal é uma equiparada equiparada limitada com apenas um sócio. Se você é apenas um sócio, você vai abrir essa empresa, então você vai migrar para uma SLU, uma empresa mais segura. Por quê? Porque os bens da pessoa física não se confundem com a da jurídica. Então, se você tem uma dívida na jurídica, a dívida é da jurídica na SLU. E os bens da pessoa física é da pessoa física. Não se confundem. É por isso, um dos motivos que é muito interessante. Você que trabalha sozinho, sempre migrar para uma SLU ou migrar ou abrir uma SLU. Você abre uma empresa SLU, tá certo? Abre direto. É interessante que você faça isso, ok? E a outra dúvida é, MEI precisa de contabilidade? De acordo com o Código Civil, o MEI não precisa de contabilidade, tá bom? Mas eu já provei para vocês aqui nessa live que uma contabilidade, mesmo você sendo MEI, vai te ajudar muito, galera. Vai te ajudar, não tenha dúvida. Não somente na distribuição de lucro, mas também no passo a passo da abertura até o fechamento da contabilidade do ano, ou mensal ou do ano, entendeu? Ela vai te ajudar, essa contabilidade, não tenha dúvida nenhuma. Não só a RA, como outras que tem aí, elas podem te ajudar, tá? Mas se você definir escolher a RA, a gente está aqui para te ajudar nesse processo aí de abertura desde o início. Porque, como eu disse para vocês, existe atividade no mercado digital que não pode ser MEI. E que não tem um KNAI, tá? Às vezes essa atividade não tem um KNAI específico, mas aí a gente vai colocar o KNAI que aproxima, né, dessa atividade para evitar problemas com a Receita Federal e você vai pagar menos imposto, sem dúvida nenhuma, e vai poder abrir o seu MEI. A gente abre o seu MEI aqui de forma segura, seja MEI, seja do Simples Nacional, do lucro presumido, a gente vai cuidar da sua empresa de forma segura, tá? Você só vai se preocupar, você não vai se preocupar com burocracia, apenas com o seu negócio, vender. Você vai só criar estratégia para vender ou para prestar serviço, sem dúvida nenhuma, tá bom? Todo o resto é com a gente. Então, o MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade, mas com certeza a contabilidade vai te ajudar. Eu não tenho nem dúvida disso, galera, não tenho nem dúvida. Hoje, se eu não fosse contador, tivesse que abrir o MEI, eu tinha uma contabilidade, porque assim ela ia me ajudar. Eu não ia me preocupar com mais nada. Nem com a emissão de nota fiscal. Não ia estar me preocupando. Limite de faturamento? Também não. Minha contabilidade vai ficar atenta a esse limite de faturamento e vai me ajudar quando for, né, necessário fazer essa migração. E a gente vai fazer essa migração evitando que você pague multa e juros, que é o mais importante. Muitos desses galera que trabalha no mercado digital precisa migrar e quando vai migrar já está faturando mais de 100 mil reais e paga multa e juro e de forma retroativa. Aí pagar multa e juro, galera, não vale a pena, não é uma boa ideia.
pagar menos imposto de forma legal é o ideal. E aqui na RA Contabilidade a gente preza por isso. Aqui nós não queremos que você pague um imposto que não seja devido. Se o imposto é devido, vai ser o menor possível, tá? Então, galera, o que eu tenho que dizer, como eu já falei para vocês do bônus, né, que é a consultoria por 30 minutos comigo, você vai agendar, seja aqui no nosso IGTV ou no canal no YouTube, que ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, galera, qualquer dúvida, deixa nos comentários dessa live, tá? Ajuda a gente, deixa nos comentários dessa live alguma dúvida que você tenha, deixa algum comentário. Ginaldo, gostei, foi show a live, deixa os comentários, tá? Lá no nosso canal, assistiu lá no nosso canal, também ajuda a gente lá, deixa um like, compartilha, já que essa live pode ajudar outras pessoas, outros microempreendedores individual, tá certo? Então, compartilha e ajuda aí a RA Contabilidade, seja aqui no nosso canal, no Instagram e também no nosso canal, tá bom? E o que eu tenho para dizer, muito obrigado aí pela presença de vocês, eu acho que até falei demais, tem live que eu falo demais, galera, mas tudo isso é para ajudar vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês na próxima live, nessa quarta que vem não terá, tá? Mas na quarta seguinte nós temos uma live. E se você tiver ideia sobre qual conteúdo, qual é a dúvida que você tem, não, tira essa dúvida aí nessa live. Então vai lá e deixa nos comentários nossos stories, comenta lá nos nossos stories. Gostei desse conteúdo aí, faz uma live e tal, que nós vamos fazer e nós vamos te ajudar. E vamos ajudar essa galera aí, que não é só você, com certeza, tem muita gente que tem dúvida. Não, tu falou aí, mas eu sei o que tu falou aí, mas tem muita gente que não sabe. Certo? Então, essa live é para quem não sabe, para quem tem dúvida. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero vocês aí na próxima live, tá? Mais sucesso. Até lá.